7 homens, 7 caixões, uma única mulher. Todos morreram com os mesmos sintomas: vômitos, queda de cabelo, dores que arrancavam gritos na madrugada. E todos estavam casados com ela quando a morte chegou. O ano era 1731. O lugar, Minas Gerais colonial. E a mulher mais perigosa do Brasil acabava de enterrar seu 7º marido sem jamais pisar em uma cela. Mas o mais perturbador não é que ela matou. É como ela conseguiu fazer isso durante 27 anos sem ser tocada pela justiça. Esta é a história de Mariana do Amparo, a serial killer que transformou o sistema colonial em sua arma mais letal. O que você vai descobrir nos próximos minutos revela uma verdade que os historiadores tentaram enterrar junto com ela. Às vezes, o assassino perfeito não precisa se esconder. Ele precisa apenas entender as regras do jogo. E há 3 perguntas que só serão respondidas se você ficar até o final. Como ela escolhia as vítimas? Qual foi o erro fatal que quase a expôs? E o que os arqueólogos encontraram enterrado na casa dela em 1983? Vila Rica, 1704. O ouro jorra dos morros de Minas Gerais e com ele chegam homens famintos por riqueza. Mariana do Amparo desembarca nesse caos vinda de Salvador. Tinha 19 anos, olhos cor de mel e uma herança rara: conhecimento. Sua mãe, curandeira respeitada na Bahia, lhe ensinou algo que poucos dominavam: o poder das plantas. Quais curavam e quais matavam. Mariana abriu uma botica na Rua do Ouvidor. Logo metade da vila dependia de seus chás para febres, suas pomadas para feridas, seus pós para dores de cabeça. As mulheres a procuravam em segredo. Os homens pagavam em ouro por suas receitas. Ninguém imaginava que ela estava estudando cada um deles, catalogando fortunas, identificando fraquezas, escolhendo alvos. Sebastião da Rocha foi o primeiro. Minerador rico, bêbado violento, 42 anos. Casaram em março de 1704. Em agosto, ele começou a morrer. As dores abdominais vinham à noite, depois os vômitos, a queda de cabelo, a pele amarelada. O médico da vila chamou de febres malignas, porque não sabia o que mais dizer. Mas Mariana sabia exatamente o que estava acontecendo: arsênico, o veneno invisível do Brasil colonial, fácil de obter através da manipulação de minerais das próprias lavras, sem gosto, sem cheiro, e com sintomas que imitavam perfeitamente as doenças comuns da época. Sebastião morreu em 11 de setembro de 1704. 5 meses de casamento. Mariana herdou a lavra, 3 escravos e uma fortuna em ouro. Ela chorou no funeral. Ninguém duvidou. E ninguém percebeu que ela havia acabado de descobrir a fórmula perfeita. Arsênico em doses pequenas, administrado durante meses, criava uma morte lenta e natural. A Câmara Silenciosa desenterra casos como este toda semana. Histórias reais que são mais perturbadoras que qualquer ficção. Se você quer descobrir os crimes que a história tentou apagar, se inscreva agora. Porque o que vem a seguir vai revelar como ela aperfeiçoou o método. 2 anos depois, Joaquim Pereira. Comerciante de tropas, viúvo, dono de uma das maiores casas da vila. Precisava de esposa. Mariana parecia perfeita, viúva respeitável, com recursos próprios, discreta. Mas desta vez, ela foi mais inteligente. Quando Joaquim começou a apresentar os sintomas 6 meses após o casamento, Mariana não ficou quieta. Ela chamou o médico repetidas vezes. Demonstrou desespero público. Mandou buscar remédios caríssimos do Rio de Janeiro. Gastou ouro tentando salvá-lo. Era teatro. Cada lágrima, cada súplica ao médico, cada visita ao boticário construía sua defesa. Quando Joaquim morreu em fevereiro de 1708, todos lamentaram pela pobre Mariana, viúva pela 2ª vez antes dos 25 anos. Ela herdou mais propriedades, mais escravos, mais ouro, e começou a fazer algo estratégico: emprestar dinheiro a juros para os homens poderosos da vila. Juízes, ouvidores, comerciantes. Cada empréstimo era uma apólice de seguro contra futuras investigações. O 3º marido despertou algo perigoso: desconfiança. Antônio Soares, minerador português, casou com ela em 1710. E quando ele começou a definhar com os mesmos sintomas dos anteriores,
Uma voz se levantou. Padre Damião, vigário da paróquia. Ele não acreditava em coincidências. 3 viúvas eram mais que azar, era padrão. O padre investigou discretamente. Conversou com Teresa, escrava doméstica que trabalhava na casa de Mariana. Ela contou que via a senhora misturando pós brancos na comida dos maridos. Sempre à noite, sempre sozinha na cozinha. Padre Damião levou as evidências ao ouvidor da comarca em junho de 1711. Tinha depoimentos, tinha cronologia, tinha a suspeita fundamentada. Mas encontrou uma barreira que ele não esperava. O próprio sistema colonial. O ouvidor tinha uma dívida de 300 oitavas de ouro com Mariana. E mesmo que não tivesse, a lei portuguesa era clara. Mulheres não podiam ser testemunhas válidas em processos criminais graves. E o depoimento de Teresa, uma escrava, legalmente não valia absolutamente nada. Antônio Soares morreu em julho de 1711 de disenteria aguda. Caso arquivado por falta de provas substanciais. Mariana havia descoberto algo mais poderoso que qualquer veneno: as brechas da lei colonial. Quer saber como essa história termina? Então deixe seu like agora, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse caso para mais pessoas que precisam conhecer a verdade sobre o Brasil colonial. E ative o sininho, porque na próxima semana vamos investigar outra mulher que usou o sistema a seu favor de forma ainda mais perturbadora. Os maridos 4 e 5 seguiram o padrão entre 1714 e 1721. Mas o sexto foi diferente. Luís Pinto da Silva era coronel da milícia e tinha algo que Mariana nunca havia lhe dado: família vigilante. Quando eles se casaram em 1723, os irmãos de Luís deixaram claro: estavam de olho. Então Mariana esperou. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nada aconteceu com Luís. Os irmãos relaxaram. Pensaram que os rumores eram exagerados. Afinal, 3 anos de casamento saudável provavam que Mariana era inocente. Foi exatamente quando ela agiu. Em 1726, Luís começou a sentir as dores. Mas desta vez, os sintomas eram diferentes. Mais lentos, mais sutis. Mariana havia aprendido a ajustar as doses. Quanto mais tempo passava, menos arsênico era necessário por dose, e mais difícil se tornava detectar. Luís morreu em dezembro de 1726, de falência orgânica. Aos 58 anos, não era suspeito. Mariana estava agora entre as 5 pessoas mais ricas de Vila Rica. Financiava expedições de mineração. Tinha participação em 8 lavras diferentes, e metade da elite local lhe devia dinheiro. Ela havia se tornado intocável. Em 1728, aos 43 anos, Mariana cometeu seu único erro. Casou-se com Manuel da Costa Guimarães por necessidade emocional, não estratégica. Manuel era diferente. Não bebia, não era violento, tratava-a com respeito. E por 2 anos, pela primeira vez em décadas, Mariana hesitou. Mas em 1730, numa noite de bebedeira com amigos, Manuel disse algo fatal. Planejava fazer um testamento deixando tudo para os sobrinhos, nada para Mariana. As palavras chegaram aos ouvidos dela através de um escravo. 3 semanas depois, Manuel começou a sentir as dores. Em setembro de 1731, estava morto. Desta vez, a família não aceitou. Contrataram advogado de São Paulo, reuniram depoimentos dos 7 casamentos, apresentaram cronologia detalhada, forçaram a abertura de processo formal em outubro de 1731. Mas Mariana tinha 27 anos de preparação. Apresentou atestados médicos de todos os maridos, convocou testemunhas masculinas respeitáveis que juraram sobre sua reputação, e usou a arma final. Questionou cada depoimento feminino ou de escravos como juridicamente inválido. O processo foi arquivado em dezembro de 1731. Ela havia vencido novamente. Mas desta vez, tomou uma decisão. Nunca mais se casaria. Mariana do Amparo viveu até 1749, morrendo aos 64 anos, como uma das mulheres mais ricas de Minas Gerais. Deixou fortuna imensa para a igreja, garantindo sepultura no altar-mor da Igreja do Pilar, onde sua lápide existe até hoje. Os registros oficiais a descrevem como viúva caridosa e devota.
não há uma única menção aos 7 maridos mortos. Porque o maior veneno de Mariana não estava nos frascos. Estava na descoberta de que numa sociedade onde mulheres não podiam testemunhar, onde escravos não tinham voz, onde dinheiro comprava silêncio, era possível matar repetidamente e nunca ser punida. Nas noites de Ouro Preto, antiga Vila Rica, moradores dizem ouvir som de pilão triturando algo na casa onde ela viveu. A casa é hoje um museu. E no porão, arqueólogos encontraram em 1983 dezenas de frascos enterrados. Os laudos químicos identificaram traços de arsênico em 6 deles. A pergunta que fica: quantas outras Marianas a história enterrou junto com seus segredos? Se você chegou até aqui, você faz parte dos 8% que realmente querem conhecer as histórias que ninguém mais conta. A Câmara Silenciosa investiga toda semana casos como este. Crimes reais do Brasil colonial e imperial que são mais perturbadores que qualquer série da Netflix. Se inscreva agora e ative o sininho, porque semana que vem vamos revelar a história da mulher que comandou uma rede de envenenamento em Salvador e matou mais de 20 pessoas antes de desaparecer. Deixe nos comentários. Você acha que Mariana realmente matou os 7? Ou existe algo mais nessa história que ainda não descobrimos?